caros alunos, chegamos na nossa reta final da unidade 1. Hoje é a nossa última aula de conteúdos, né? E a gente vai ver umas 4 classes de funções orgânicas que ainda não trabalhamos no decorrer dessa nossa unidade. Lembrando que aquela parte que nós estudamos sobre classificação de carbono, sobre nomenclaturas, as regras básicas, elas são de fundamental importância para a gente continuar o nosso ano letivo normalmente, viu? Então não é porque a unidade 1 está encerrando hoje que esses conteúdos que foram abordados aqui vão ser esquecidos. Nada disso, nós vamos precisar para a gente continuar trabalhando quando a gente for entrar agora na unidade 2 lá, falando sobre reações orgânicas. E, sem mais delongas, vamos ver quais as funções que nós vamos conhecer na aula de hoje. Estamos na nossa aula de número 16. Lembrando que a nossa aula 17 vai ser uma pequena revisão preparatória para a nossa avaliação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as funções halogenadas e sulfuradas e compostos organometálicos. Nossa, professora, mas que nomes complicados! Não se assustem com os nomes, tá, pessoal? Dentro dessas classes de funções, nós vamos aprender a identificá-los e dar nomenclatura correta, porém não é nada tão complicado, nem nada que seja totalmente diferente do que nós trabalhamos até hoje. Aqui, quando a gente fala em aletos orgânicos, lembrem-se que lá na tabela periódica nós temos um grupo que é classificado como halogênios. Lembram lá? Que é o grupo 17 ou 7A da tabela periódica. Então, quando a gente fala de aletos orgânicos, nós estamos falando de compostos que vão apresentar halogênios na sua estrutura. Os ácidos sulfônicos são uma classe de ácidos orgânicos que nós também vamos conhecer. Vamos aprender a identificar o grupo funcional e dar o nome correto para cada um deles. Lembrando que de ácidos orgânicos nós temos os ácidos carboxílicos e esses ácidos sulfônicos. Os tios compostos vão ser aqueles compostos que apresentam o enxofre na sua estrutura, substituindo alguns componentes que vocês vão ver no decorrer da aula. E, para finalizar a aula, nós vamos estar trabalhando os compostos de organometálicos, onde nós vamos aprender a identificá-los, né? E vamos também aprender as suas nomenclaturas. E a habilidade da aula de hoje? A habilidade é compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. E vamos aos aletos orgânicos. Bom, o que são os aletos orgânicos? São quando a gente tem compostos halogenados, ou seja, quando eles são derivados de halogênios, né, orgânicos, que vão apresentar pelo menos um átomo desses aqui, flúor, cloro, bromo, iodo, que são halogênios lá da tabela periódica. Então, quando a gente tiver situações onde um ou mais halogênios se encontra ligado a um composto orgânico, a um grupo orgânico, nós vamos ter o que nós chamaremos de compostos halogenados ou ainda aletos orgânicos. Olha só aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o nosso anel aromático e a ele nós temos 2 halogênios ligados na minha estrutura, que no caso são do correspondente ao elemento cloro. Isso caracteriza que esse nosso composto é um aleto orgânico ou ainda você pode chamá-lo de composto halogenado. Nesse outro exemplo aqui, galerinha, nós temos quem? Nós temos o iodo. Como o iodo também faz parte do grupo dos halogênios, ele também é um composto halogenado ou um aleto orgânico. Em algumas situações, nós vamos ter mais de um halogênio ligado na mesma estrutura. Nesses 2 exemplos, tanto do anel aromático aqui quanto do etano, nós temos o mesmo elemento, que é o cloro,
ligado na cadeia carbônica. Mas pode ocorrer da gente ter mais de um tipo de halogênio ligado na mesma cadeia. E aí, na hora da nomenclatura, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que identificar cada um desses halogênios e vamos ter que orientar, através da numeração, em qual carbono ele se encontra ligado, tá bom? Então, esses aqui são os exemplos que nós temos de aletos orgânicos. Nós vamos ter aletos de alcoíla, ou então de alquila, que é quando a gente tiver o halogênio ligado a um carbono saturado de um hidrocarboneto acíclico, ou seja, alifático, cadeia aberta, tá, galerinha? Então, aqui, nós vamos ter o halogênio ligado sempre a carbonos saturados de cadeia aberta, ou seja, não formam anel, não são aromáticos. Porém, quando a gente tiver situações onde o nosso aleto, nosso halogênio esteja ligado a um grupo aromático, aí ele vai ser aleto de arila, que é quando ele vai estar ligado diretamente ao anel benzênico, e aí a gente tem esses 3 exemplos aqui para vocês. Em algumas situações, o halogênio que vai estar ligado à nossa cadeia carbônica, eles podem ser de elementos diferentes. Quando isso acontecer, nós vamos trabalhar numerando a cadeia e identificando em qual carbono está ligado o nosso halogênio e quantos halogênios são. Por exemplo, nós vimos lá a situação onde nós temos cloro, 2 átomos de cloro ligados na mesma estrutura, no mesmo composto. Ali eu vou precisar numerar a minha cadeia e identificar em qual carbono o cloro está e quantos são. Então, se eu tiver mais de um cloro, o que eu vou fazer? Eu vou usar um prefixo, que é o di. O di, ele sempre vai estar indicando que são 2. Se eu tiver 3 átomos de cloro, eu vou indicar com o tri. Se forem 4, tetra. E assim sucessivamente. Mas, se você tiver na estrutura 2 átomos de halogênios que são diferentes, digamos o cloro e o iodo, você vai identificá-los separadamente. Coloca o número do carbono onde o cloro está ligado com o nome cloro e o número do carbono onde o iodo vai estar ligado. Professora, qual é a preferência? Eu coloco primeiro o cloro, coloco primeiro o iodo, quem vem na frente? Ordem alfabética. Da mesma forma que nós trabalhamos as ramificações em ordem alfabética, lembram lá? O etil vem antes do metil, não é assim que a gente faz nas ramificações? A mesma regra vai valer aqui quando a gente estiver falando dos compostos halogenados. Os halogênios que forem estar ligados na nossa cadeia, se você tiver mais de um de elementos diferentes, o que você vai fazer? Vai numerar e vai identificar cada um deles colocando em ordem alfabética. Então, vamos lá para a gente aprender na prática como que a gente vai fazer essas nomenclaturas. Então, aqui, na nomenclatura, o halogênio ele vai ser considerado apenas como uma ramificação, igual nós trabalhávamos lá com o metil e com o etil. Então, essa ramificação vai estar onde? Vai estar presa à minha cadeia principal. Eu vou identificar a minha cadeia principal e depois eu vou fazer a nomenclatura normalmente. Então, aqui o primeiro exemplo. Ó. Nós temos o cloro ligado ao que seria o metano, certo? Quando a gente for dar um nome para esse composto, eu vou tratar o cloro como uma ramificação. Então, ele vai vir na frente. Vai ficar cloro, metano. Preciso numerar? Nessa situação, não há necessidade, porque eu tenho apenas um átomo de carbono. Não tem como o cloro estar ligado em outro átomo. Olha só o outro exemplo. Qual a diferença deste para este composto aqui? Observem, eu tenho cloro e tenho também somente um átomo de carbono. Aqui eu tenho um átomo de carbono e aqui também, é o metano. A diferença vai na quantidade de cloros que nós temos na nossa estrutura. E isso, galerinha, vai interferir
no nome do meu composto. Olha só o que está acontecendo aqui na nossa estrutura. Eu vou redesenhar essa estrutura. Eu vou ter quem no centro? Carbono. Ao carbono eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e também ligado a ele eu vou ter 2 átomos de cloro, ó, cloro e cloro. Esse é o meu composto, que aí a gente chama de diclorometano. Por quê? Porque são 2 átomos de cloro ligados ao nosso metano. Já nessa estrutura aqui de cima, o que nós temos? Nós temos o carbono, ligado a ele nós temos 2, 3 átomos de hidrogênio e apenas 1 átomo de cloro. Por isso que ele é apenas clorometano e não diclorometano. Observe que pelo nome você já tem que visualizar a diferença de um composto para o outro. Tranquilo? Então aí, partindo para o nosso próximo exemplo, nós temos o cloro ligado a um anel aromático. Como é que vai ficar o nome para esse composto? Vai ficar clorobenzeno. Da mesma forma, nós tratamos o cloro como uma ramificação. Como tem apenas um único átomo de cloro ligado ao benzeno, eu não preciso numerar. Aonde esse cloro aparecer ligado vai ser o carbono 1. Então, não há necessidade de numeração em nenhum desses 3 exemplos. Porém, vai ocorrer casos em que há mais de uma possibilidade para a posição do halogênio, ou seja, o halogênio ele pode estar ligado nesse carbono aqui, nesse daqui ou no centro. Quando a gente tiver essa situação onde existe mais de uma possibilidade de ligação para o nosso halogênio, aí sim, galera, nós vamos numerar a cadeia principal, e vai começar sempre pela extremidade mais próxima do halogênio. Então, nessa daqui, como nós temos 3 carbonos e o nosso halogênio está bem no carbono do centro, qualquer extremidade que você começar vai dar a mesma numeração para o carbono do centro, que vai ser a numeração 2. Então, vai ficar 1, 2, 3. Como que vai ficar o nome? Número do carbono onde está ligado o meu halogênio, seguido do nome do meu halogênio e depois o nome da cadeia principal. Então, vai ficar 2-bromo-propano. Olha o outro exemplo. Exemplo legal. Eu sei que vocês não devem gostar, mas eu gostei. Por quê? Porque aqui eu tenho mais de um átomo de halogênio e tenho de tipos diferentes, de elementos diferentes. Eu tenho 2 cloros e eu tenho 1 iodo. O que eu preciso para fazer a nomenclatura desse composto? Muita atenção, galera, quando você se deparar com um composto como esse. Se você começar numerando pela extremidade errada, você vai dar o nome de um composto totalmente diferente. E aí você vai errar a sua questão lá na avaliação ou no vestibular. Então, a dica na química orgânica sempre é: comece pela extremidade que der a menor numeração para as ramificações. Quem são as ramificações nesse caso? Os halogênios. Então, você vai ver qual extremidade da cadeia que, se você começar a numerar, vai dar os menores valores para todas as ramificações, ou seja, para todos os halogênios que estão ligados no composto. Vamos lá para a gente dar uma olhada, como é que vai ficar. Então, nessa situação aqui, para vocês, valendo aí 2 pontos, qual a extremidade que vai dar a menor numeração possível para os nossos halogênios? Vai ser começando por aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que eu vou ter ramificação, ou vou ter halogênio no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5, certo? 4, 5 e 2. Se a gente começar pelo outro lado da cadeia carbônica, vamos lá, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Observe que eu tenho ramificação no carbono 1, carbono 2 e no carbono 4. Concordam comigo que a numeração aonde estão as ramificações ficou menor? Se ficou menor, essa vai ser
a numeração que nós vamos utilizar. Então, vai ficar como o nome do nosso composto. Ordem alfabética. Entre cloro e iodo, o cloro vai vir na frente. Então, vai ficar 1,4 de cloro, aí 2 iodo e o nome da minha cadeia principal, que vai ser pentano. Então, esse é o nome do nosso composto. 1,4 de cloro, por quê? Porque no carbono 1 e no carbono 4 eu tenho cloro. 2 iodo, porque no carbono 2 nós temos o iodo. E por que pentano? Porque a minha cadeia principal é uma cadeia saturada, ou seja, é um alcano, onde a gente tem 5 átomos de carbono, então caracteriza o nosso pentano, certo? Quando um átomo de halogênio está ligado a um átomo de carbono de um anel aromático, aí nós temos os aletos de arila. É um aleto orgânico, é um composto halogenado, só que vai estar ligado diretamente ao nosso anel benzênio. E aí, como que vai ficar o nome? Vai ficar da mesma forma. Eu vou tratar ele como uma ramificação, então eu coloco lá cloro, benzeno, bromo, benzeno. Tranquilamente, ok? E aqui nós temos alguns dos principais aletos orgânicos para a gente entender a importância deles e aonde estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos aqui o clorofórmio, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do clorofórmio. Quem gosta de assistir filmes, séries de TV, volta e meia, vem algum incidente, algum sequestro, onde a pessoa molha um pano com clorofórmio, coloca no rosto do outro e apaga a pessoa. Esse é o clorofórmio, também foi usado num filme muito famoso aí para derrubar um grande macaco. Ele realmente tem essa possibilidade, né, de apagar as pessoas. Tanto que o seu uso é restrito, ele não pode ser comercializado livremente, a gente não encontra no mercado, muito menos em farmácias, ou em algumas pequenas indústrias de produtos químicos você não vai conseguir localizar o clorofórmio. E ele é um aleto orgânico. Isso porque se a gente for dar uma olhadinha lá na estrutura dele, olha o que a gente vai encontrar. Você vai encontrar que seria o metano, ó, só um átomo de carbono, e a ele nós temos ligado 1, 2, 3 átomos de cloro. Então, o nome pela IUPAC para o clorofórmio é triclorometano, tá? Ele é um aleto orgânico de fórmula molecular CHCl3 e essa aqui é a sua fórmula estrutural. Hoje em dia ele tem uso restrito, como eu falei, ele é usado como solvente orgânico em alguns laboratórios. Era usado ilegalmente em lança-perfume. Outro halogênio muito importante para a gente é o DDT, que é o diclorofeniltricloretano. Ele é o aleto orgânico mais conhecido entre os inseticidas. Ele foi sintetizado pela primeira vez lá em 1874. Olha a sua estrutura. Então, nós vamos ter o diclorofenil, porque aqui e aqui, ó, no nosso fenil, nós temos 2 cloros ligados. Então, diclorofenil. Por que tricloroetano? Porque aqui, ó, tem carbono e aqui outro carbono, que caracteriza o etano. E a ele nós temos 1, 2, 3 cloros ligados, por isso a gente tem essa nomenclatura de diclorofenil tricloroetano. Nós temos ainda também o clorofluorcarboneto, que é uma classe de aletos orgânicos que contém cloro e flúor em sua estrutura. As suas composições mais comuns são os freons, né? Olha onde a gente tem aqui o triclorofluoreto metano e aqui a gente tem o freon. Esse aqui, o CFC, pessoal, eles são um grande problema para nossa situação ambiental, porque eles causam danos à nossa camada de ozônio. E assim a gente finaliza a primeira parte sobre aletos orgânicos e vamos falar agora sobre ácidos sulfônicos. Os ácidos sulfônicos vão ser todos os compostos orgânicos que apresentem este grupo aqui, ó, SO3H.
enxofre, oxigênio e hidrogênio. Quando a gente se deparar com compostos que apresentem esse grupo funcional, nós vamos tratar da nomenclatura deles utilizando essa regrinha. Vamos usar a palavra ácido, seguido do nome do hidrocarboneto normalmente e adicionando a terminação sulfônico. Talvez você não consiga visualizar, mas olha o exemplo aqui para simplificar. Quem é esse cara aqui? Não seria o metano? Então, como ele está ligado ao nosso grupo funcional SO3H, ele é um ácido sulfônico. O que nós vamos fazer? Vamos dar a nomenclatura para ele seguindo a regrinha. Primeira palavra, ácido, seguido do nome da minha cadeia carbônica, que no caso é metano, e aí coloco a terminação sulfônico. Então vai ficar ácido metano sulfônico. Mesma coisa vai valer para todos os outros. Aqui, ó, eu tenho quem? Eu tenho o etano. Ácido etano sulfônico. Aqui para o propano. Propano está aqui, ó, 3 átomos de carbono. Então vai ficar ácido propano sulfônico, tudo junto. Por isso esses dois S's aqui, tá? Porque fica uma palavra só. Uma das aplicações mais importantes dos ácidos sulfônicos é a obtenção de sais de ácido sulfônico que atuam como detergente. Então, um desses sais é o para-dodecil benzeno sulfonato de sódio. Para porque eles estão na posição para e para. Aqui nós temos o ácido sulfônico ligado ao átomo de sódio, por isso que ele fica sulfonato de sódio. E aqui, galerinha, eu tenho uma cadeia carbônica que apresenta 12 átomos de carbono, perdão, por isso que fica o dodecil benzeno. O benzeno está aqui. Então, a gente consegue identificar. E essa aplicação deles na produção de detergente é onde nós usamos em maior escala os ácidos sulfônicos. Bom, a gente já viu os aletos orgânicos, nós conhecemos os ácidos sulfônicos, vimos a nomenclatura deles que não é uma coisa de outro mundo, basta a gente ter controle e saber os prefixos para a quantidade de átomos de carbono e adicionar a terminação sulfônico. Agora nós vamos falar de uma outra classe de compostos, que são os tiocompostos. Nesse caso aqui, a gente vai ter o enxofre, só que ele vai estar, digamos assim, sozinho, entre aspas. Eu não vou ter a presença do enxofre como nós tínhamos aqui, ó. O enxofre está aqui, só que ele está ligado ao oxigênio e ao hidrogênio, caracterizando o caráter ácido para esse grupo funcional. Nos tios compostos, nós também vamos trabalhar com enxofre. Só que esses tios compostos, eles vão pertencer a essa classe de substância que apresentam um ou mais átomos de enxofre na sua estrutura. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente tiver essa situação com os tios compostos, a nomenclatura dele vai ser de acordo com o tipo de ligação que o enxofre vai estar fazendo, e nós vamos sempre estar usando a terminação tiol, tá? Vai ter o nome do hidrocarboneto e a terminação tiol. Então, a nomenclatura dos tios compostos, ela é feita considerando se o grupo SH, lembram que quando a gente trabalhava os álcools, a gente tinha quem? OH, não é isso? E aí, quando a gente tem um grupo SH, nós temos o tiol. Quando a gente tem um grupo OH, nós temos o álcool com a terminação ol. Então, fica fácil para você lembrar. Ele vai estar lá como um grupo substituinte, né? Vai estar substituindo um átomo de hidrogênio no hidrocarboneto de origem. Olha só alguns exemplos de tióis que nós temos para vocês observarem se vocês reconhecem alguma semelhança. Olha só, nós vamos ter os tióis, os tioésteres
os tiocetonas e os tiofenóis. Exatamente. Aonde você está achando que seria um álcool, vai ser um tiol. Aonde seria um éster, vai ser um tioéster. Onde seria uma cetona, vai ser um tiocetona. E onde seria um fenol, vai ser um tiofenóis. Então, a substituição do enxofre, nesse caso, vai ser aonde nós teríamos o oxigênio em cada uma dessas funções. Lembram lá das nossas funções orgânicas, onde nós trabalhamos os ésteres, as cetonas, álcool, fenóis? Todos eles tinham em comum por o quê? Que eles eram compostos oxigenados. Eles apresentavam oxigênio na sua estrutura. De acordo com o tipo de ligação da cadeia com o oxigênio, nós classificávamos as funções, certo? Os compostos, que a gente chama como tios compostos, eles vão ser a situação onde nós temos a substituição ali, né, do que seria o oxigênio pelo enxofre, de um modo mais radical e mais genérico falando. Então, OH a gente conhece como a hidroxila do álcool, né? SH vai ser o tio, vai ser o tiol, que aí vai estar substituindo o oxigênio na hidroxila pelo enxofre. Outro exemplo é quando a gente tinha lá os ésteres, onde nós tínhamos a substituição de um dos hidrogênios que estava ligado ao oxigênio por um grupo orgânico, certo? O grupo orgânico continua. Quem foi substituído ali foi o oxigênio e quem aparece no lugar vai ser o enxofre. Então, para a gente poder identificar os tios compostos, nós temos que olhar com atenção os nossos componentes da cadeia e se apresenta o enxofre e como o enxofre está ligado na estrutura. Vamos lá para a gente olhar cada uma delas. Aqui, nesse caso, nos tios éteres, o que nós temos aqui? Ó, grupo orgânico, pode ser etil, metil, propano, etano, pode ser qualquer um que esteja ligado aqui em R. R sempre vai estar representando o composto orgânico, a parte dos carbonos. Quando nós tínhamos um éter, nós tínhamos isso aqui, ó, COC. Esse aqui era o nosso éter, certo? Como nós estamos falando de tiocompostos, o que aconteceu? Aonde nós tínhamos o oxigênio, quem está presente vai ser o enxofre. E aí ele vai ser conhecido como tioéter. Nesse caso aqui, você pode estar até achando estranho por causa da configuração, a geometria como a gente está representando. Mas isso é a mesma coisa que eu estou mostrando isso aqui para vocês, ó. Carbono, dupla, enxofre. Ó, é a mesma coisa, tá, galerinha? O que eu tenho aqui? Se fosse um oxigênio aqui, seria uma cetona. Mas como é o enxofre, nós chamamos de tiocetona. Aqui, se fosse um oxigênio, seria o fenol. Mas como é o enxofre, vai ser o tiofenol. Ou então, tiofenóis. Esses são os grupos funcionais que nós vamos ver. Como que fica o nome? Então, vamos lá. Na nomenclatura, o que nós vamos observar? Nós vamos dar o nome da cadeia, normalmente, e vamos identificar aonde está o nosso tio composto ali. Nesse caso, ele está aqui na extremidade. Se fosse o álcool, a gente usaria, que seria o pentano 1-ol, certo? Mas como é um tio composto, a gente vai dizer que é o pentano 1-tiol. Esse 1 está identificando que eu estou com o meu grupo funcional no carbono 1. Mas pode ser que ele surja no meio da nossa cadeia. Nesse caso aqui, ele continua sendo um tiol, porque ele estaria substituindo o oxigênio se fosse um álcool. O que eu vou fazer? Vou numerar. 1, 2, 3, 4. Como que vai ficar o nome? Butano 2-tiol. Eu estou indicando que no carbono 2 eu tenho um grupo tiol. E esse daqui, mesmo esquema. Quem é a minha cadeia? Né? O benzeno? Vai ficar benzeno, tiol. E a nossa última parte da aula, que são os compostos organometálicos,
que eu preciso que vocês entendam daqui? Quando a gente fala de compostos organometálicos, nós estamos falando de fato daqueles que vão ter átomos, elementos de metal ligado diretamente a um carbono de uma estrutura orgânica. Então, a gente trouxe esse exemplo aqui para vocês, que nós temos aqui, ó, etil, etil, etil e etil, certo? Todos eles estão ligados a um metal, que é o chumbo. Isso aqui caracteriza um composto organometálico. Esse composto organometálico é o chamado de chumbo tetraetila. Tetra vem de, que está falando que eu tenho 4. 4 o quê? 4 grupos etila, né? 4 grupos etil. E esse cara, ele já foi utilizado como um antidetonante na gasolina. Hoje ele já foi substituído por outro produto mais seguro. Todas as vezes que você observar que existe um elemento metálico ligado a um carbono de uma estrutura orgânica, quando você for fazer a nomenclatura dele, nós vamos trabalhar com o nome do grupo orgânico mais o nome do metal. Então, ali, o nome oficial daquele composto que a gente viu vai ser tetraetil chumbo. Tetraetil porque eu tenho 4 grupos etil. Tá? Chumbo porque é o metal que está ligado à minha cadeia. Olha o outro aqui. Aqui eu tenho o grupo penteno, né? Que é um dieno. E a ele eu tenho ligado quem? O ferro. Então vai ficar diciclo pentadieno, pentadienil, ferro. O nome do nosso metal vem no final da nomenclatura. Diciclo pentadienil, ferro. Por que diciclo? Porque eu tenho 2 ciclos pentil, né? Pentil não, pentadienil. Por que dienil? Porque eu tenho 2 ligações duplas em cada um deles, o que caracteriza um dieno. Aqui, eu tenho quem como grupo radical? Seria o metil, ligado ao lítio. Então, fica metil-lítio. Desse jeito, sem nenhuma preocupação. Basta eu colocar o nome do radical. Eu não vou colocar metano-lítio, vou colocar metil-lítio. E aí, sempre que você tiver algum metal ligado à tua cadeia carbônica, você vai trabalhar desta forma. Aqui nós temos algumas aplicações dos compostos organometálicos. O tetraetil chumbo, ele é conhecido como chumbo tetraetila e já foi usado, como eu falei, durante muito tempo como um antidetonante da gasolina. Ele faz com que a octanagem da gasolina seja elevada, ou seja, a temperatura de combustão dela seja aumentada, seja elevada, e aí ela tem uma maior resistência à pressão. Só que o problema é que ele trabalha com chumbo, e o chumbo nós conhecemos que é um metal pesado, então ele liberava partículas tóxicas para o ar, por isso que ele foi substituído. Já o ferroceno, ele tem sido usado como aditivo para combustíveis, ou seja, ele que está substituindo o nosso tetraetil chumbo. Mas quem é ele? Está aqui, a gente fez agora a estrutura dele, ó. Esse é o nosso ferroceno. E para fechar, para a gente entender como que funciona esses compostos organometálicos, nós temos um grupo em específico que são os reagentes de Grignard. Eles são aletos de organomagnésio. O magnésio, ele não é um metal? Sim, então ele entra dentro dos grupos dos organos metálicos. Porém, vai ocorrer situação que, além do nosso magnésio, nós vamos ter aletos ligados a esse grupo. E aí nós temos o que nós chamamos de reagente de Grignard. Por exemplo, o cloreto de metilmagnésio. Olha a estrutura dele aqui, a fórmula molecular. H3C, MgCl. Esse aqui é o metil, o Mg é o magnésio e o Cl é o cloro. O nome desse composto é cloreto de metilmagnésio. Os nossos reagentes de Grignard, esses compostos que são aletos de organomagnésio, eles são conhecidos também com a pronúncia de Grignard, né? Que são os compostos de Grignard.
Ele é feito esse nome em homenagem ao químico francês Victor Grignard, que recebeu o Prêmio Nobel em 1912 por suas pesquisas e descobertas no campo da síntese de substância. Alguns compostos desses de Grignard são o grupo orgânico, a gente sempre vai chamar de R. Aí nós vamos ter o magnésio, de lei, o magnésio ligado a ele, e ligado ao magnésio nós vamos ter um halogênio. Então, observe aqui, ó, aqui nós temos o etano, certo? O etano está ligado ao magnésio e o magnésio a um halogênio. Isso caracteriza o que nós chamamos de reagente de Grignard. Como que a gente vai dar a nomenclatura? Eu vou dar o nome do nosso halogênio, se for cloro, cloreto, se for bromo, brometo, se for iodo, iodeto. Depois, iodeto de quê? Aí eu vou usar o nome dessa estrutura aqui, que vai ficar nesse caso aqui, ó, brometo de etilmagnésio. Brometo, em referência ao nosso halogênio, etil porque nós temos 2 átomos de carbono e magnésio porque é o metal que está ligado a essa estrutura. Aqui, outro exemplo. Nós temos novamente o etil, magnésio, ligado a quem? Ao cloro. Como que fica o nome? Cloreto de etil, magnésio. Então, na nomenclatura desses organomagnésios, que são os reagentes de Grignard, nós sempre vamos colocar o nome do aleto, mais o nome do grupo que nós estamos trabalhando, etil, metil, propil, e a terminação magnésio, que é o metal que está ligado à nossa cadeia. Olha só outros exemplos para a gente trabalhar. Eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono ligados ao magnésio. Se eu não tivesse o bromo, o nome desse composto seria propilmagnésio. Como nós temos o bromo, aí vai mudar a nomenclatura, vai ficar brometo de propilmagnésio. Outro exemplo aqui, nós temos, que é o que a gente acabou de ver lá, é o cloreto de metilmagnésio. Metilmagnésio porque ele é um organometálico, só que tem um halogênio ligado a ele, um aleto. Então, a nomenclatura passa a ser cloreto de etilmagnésio. Vejam que a gente viu no início da aula sobre aletos orgânicos e agora no final da aula nós trabalhamos a junção dos aletos orgânicos com a junção lá dos dos compostos organometálicos. Então nós temos aí uma junção de compostos. Ah, professora, mas isso pode acontecer na química orgânica, na mesma estrutura, eu ter mais de um grupo funcional? Pode sim, e vai acontecer muitas vezes, principalmente quando a gente estiver trabalhando lá a bioquímica. Lembrando que esse ano a gente ainda vai ver bioquímica. E lá dentro dos compostos, dos biocompostos, nós vamos ter a junção de várias classes para formar os nossos compostos bioquímicos que dão substâncias, que fazem o nosso metabolismo acontecer de maneira mais eficaz. E aí a necessidade de você, ao menos, aprender a identificar as funções, diferenciar uma da outra. Em algumas situações, a nomenclatura fica um pouco mais complexa, mas nas nossas avaliações, principalmente que caem em questão de nomenclatura, nós vamos trabalhar em cima do padrão que nós vimos nessas aulas da unidade 1. Não vamos muito além disso. Lá, quando a gente chegar na bioquímica, nós vamos trabalhar ela de um modo diferente do que nós viemos desempenhando na unidade 1. Não se preocupe que você não vai surtar quando você vê várias funções num composto só. Nessa primeira parte da aula, é isso que nós temos para passar para vocês. Agora a gente vai fazer a nossa revisão e depois você vai fazer a sua atividade de sala.